para seguir adiante, né, Daiane? O Dr. Marcos Caseiro chegando aqui para falar sobre pandemia, muitas dúvidas, muitas questões nesse tema da pandemia e da Ômicron, Daiane. Exatamente, a questão é que não falta. Vamos embarcá-lo aqui na nossa conversa para a gente aproveitar o máximo tempo com ele. Muito bem, então vamos lá, Daiane, abre os trabalhos, por favor. Embarcar. Boa noite, o Dr. Marcos Caseiro, infectologista, vem aqui nos trazer luz e não pânico, porque quanto mais informação, mais tranquilo a gente pode ficar. Boa noite, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Não, boa noite, é sempre uma honra estar aqui com vocês e é um prazer mesmo, estou sempre aí assistindo vocês e agora estou aqui conversando um pouquinho com vocês e com a nossa comunidade aqui, então é uma honra estar aqui com vocês. Estou à disposição, vamos conversar sobre esse pânico que gerou-se aqui no planeta Terra, né? Na verdade, essa é a circunstância. Vamos falar sobre o Ômicron, o que vocês quiserem, vamos lá. Vamos começar por essa nova variante, o que ela pode representar de preocupação. Da sexta-feira para hoje, algumas coisas foram se estabilizando um pouco a nível de informação, para a gente entender o que é essa mutação, se ela é mais agressiva ou menos. E a preocupação, acho que principal, que a gente certamente vai abordar aqui, e a gente queria te ouvir, é sobre para quem tomou vacina. Essa variante pode ter efeito ou não, então tudo isso está dentro de um pacotão. Mas primeiro vamos comentar sobre essa variante Ômicron, o que ela é e por que ela surge dessa forma? Ou ela já poderia existir e a gente não tinha essa dimensão? Exatamente. Então, isso é muito legal. Na verdade, esse é um tema fascinante, porque ele envolve essa coisa, né, de genética, aquela coisa que muitos gostam de estudar, outros certamente com o pessoal da área de humanas e de exatas foge com desespero, né? Mas isso é uma coisa básica, na verdade, que eu me remeto rapidamente, que é legal essa comparação para as pessoas entenderem, a genética mesmo. Quer dizer, a gente tem lá um material genético, o RNA, DNA, esse vírus, no caso, vírus só tem um material genético, ou RNA ou DNA, esse vírus é o RNA. E esse vírus, no processo replicativo dele, ele não tem um aparelho que corrige, eventualmente, pequenas mutações que ocorrem. Então, no processo replicativo, num indivíduo, num dia, ele produz milhares, bilhões de vírus com milhares de mutações possíveis. Veja, existem mutações que são boas para o vírus. Obviamente, se essa mutação é vantajosa, essa mutação tende a se implantar. Se não é vantajosa, ela se degenera. Isso acontece com todos os vírus. Isso acontece muito comumente no HIV, viu? É que o HIV, ele tem um processo patogênico mais longo, né? Isso é um fruto muito do meu estudo, mas existe no HIV tipos, subtipos, cepas recombinantes. Então é isso, é uma mutação. Para as pessoas terem uma ideia também, só para você mencionar, nós temos uma doença muito comum no nosso país, que aliás é uma herança que nós ganhamos por conta desse horror do tráfico de negros, né, do continente africano, que foi a anemia falciforme. Veja, a anemia falciforme é a mutação de um único nucleotídeo, ela muda um único aminoácido. Isso faz um estrago tremendo que você deve conhecer a anemia falciforme, né? A anemia falciforme é uma doença extremamente grave, extremamente debilitante para quem tem uma mutação num único nucleotídeo. Então, para a gente entender isso, esse vírus, ele tem aquela que todo mundo já sabe que são aquelas espículas, as spikes, né? Essa espícula é um conjunto de aminoácidos, né? Aqueles aminoácidos que a gente tem ácido glutâmico, valina, esses aminoácidos têm forças elétricas, né? Tem cargas positivas e negativas. E eles se fixam no receptor, que é aquele receptor ACE, através dessas cargas. Então, veja, se você sofre mutação nessas espículas, nesses aminoácidos, você modifica a carga elétrica e você modifica essa adesão ao receptor da célula. Então, você pode melhorar essa adesão ou você pode piorar. No caso desse vírus, ele melhorou. Então, esse é um vírus que adquiriu uma enorme capacidade de melhorar a adesão às nossas células. Então, isso já está claro, né? Porque os dados mostram que ele está se disseminando muito rapidamente. Então, parece ser um vírus que se transmite e se dissemina muito mais rapidamente. Para você ter uma ideia, aquela cepa delta, ela tem maior capacidade de transmissão, tem mais capacidade de replicação, então ele transmite muito mais. Duas perguntas nós não temos, e essas acho que são as mais importantes.
Será que as vacinas protegem contra o vírus com tamanhas mutações? Então, vocês estão vendo aí, ó, esse bando de pontinho vermelho nessa região amarela aqui no ápice é a região que a gente chama RDB, que é a região por onde ele se fixa, né? Ele se fixa no receptor da nossa célula. Você está vendo que tem muitas mutações. E, por outro lado, o nosso organismo produz um anticorpo. O que é um anticorpo? Você lembra aquela proteína que é um Yzinho? Anticorpo é uma proteína que a gente produz e ela se fixa nessa porção aí e neutraliza o vírus. O anticorpo que nós produzimos impede de o vírus se fixar no receptor. Por isso são chamados anticorpos neutralizantes. Então, veja, se nós produzimos um anticorpo para se fixar nessa porção amarelinha aqui do delta, e esse vírus sofre esse monte de mutação, é intuitivo imaginar que esses anticorpos não vão conseguir neutralizar esse vírus mutado, né? Eu não sei se eu fui claro nessa explicação bem genérica. Então, veja, essas mutações da espícula modificam a configuração tridimensional. É que eu falo para os meus alunos, é um clássico essa explicação. A gente chama os anticorpos como um modelo de chave fechadura, né? A sua chave só serve na fechadura da sua casa, né? É exatamente isso. O anticorpo serve para uma estrutura. Se essa estrutura muda, os anticorpos não servem. Então, veja, a pergunta é, será que essas mutações foram tão grandes que os anticorpos não vão se fixar de maneira nenhuma? Ou, às vezes, eles se fixam, não de uma forma com tamanha avidez, mas se fixam. Então, veja, os dois laboratórios, tanto a AstraZeneca como a Pfizer, já estão testando em soros de vacinados para ver se esses anticorpos conseguem neutralizar essa cepa. Então, nós devemos ter esses dados nas próximas 2 semanas no máximo. Então, essa pergunta e essa resposta, será que as vacinas protegem? Não sabemos ainda. Provavelmente, inteiramente, não. E será que esse vírus é mais patogênico? Provavelmente não, mas a gente precisa ainda de um tempo para ter esses dados, né? Patogênico significa que mate mais, é isso? Mais patogênico é que cause mais doença, é isso aí. Você tem 2 termos, né, que a gente chama virulência e patogenicidade. Patogenicidade é ele causar doença, e virulência é ele causar doenças com mais gravidade. Então essa variante Ômicron, a gente não sabe, pode ser que ela se espalhe mais e mate menos, tem essa possibilidade também. Exato. Você veja só o que aconteceu com a Delta, como é interessante, Rodrigo. Aonde ela entrou, ela se espalhou com mais velocidade, ela praticamente dominou todos os lugares, inclusive aqui no nosso país. Mas veja, nós não temos observado os casos graves. Nós temos visto muitas pessoas que se infectam, mesmo vacinadas, mas fazem de uma forma mais branda da doença, uma forma não tão grave. Você vê que os sintomas modificaram um pouco. Na Delta você tem muita coriza, né? Corrimento nasal, você tem muita dor de garganta, mas a patogenicidade, a virulência dela não aumentou, quer dizer, ela não está matando mais. Isso é uma observação clara, tanto é que a gente observa o que a gente tem visto aqui no nosso país, que os casos estão caindo, né? Isso na Delta. Agora a Ômicron, então que era as 2 perguntas, né? A Daiane fez a primeira, o senhor já respondeu que em 2, 3 semanas talvez a gente saiba se a vacina vai conseguir dar conta ou não, ou se vai ter que produzir uma variante da vacina com alguma diferença. Isso vai demorar um pouquinho, mas vai chegar também em 2022. E a outra pergunta é se ela vai matar ou causar casos graves, ou às vezes não, né? Pode ser que ela atinja de novo uma população grande, mas com uma letalidade menor. Isso não, a gente não tem nenhuma pista sobre isso ainda, né, Caseiro? Não tem. O que a gente tem é que, na verdade, ela tem uma capacidade de disseminação muito maior, porque, na verdade, nos sequenciamentos genéticos, né, no continente africano, que, aliás, a África do Sul tem um português, que é o responsável pelo laboratório de sequenciamento lá, eles sequenciam muito, porque você consegue só ver isso, por exame laboratorial, né, o PCR, você não vê isso. Você só consegue ver isso se você sequenciar o vírus. O vírus tem 30 mil letrinhas lá, se lembra lá? Adenina, guanina, citosina, adenina, né? As 4 letrinhas lá. E você tem que sequenciar o vírus inteiro, as 30 mil, para você ver essas mutações, senão você não vê. Então, países que sequenciam muito é que acabam encontrando. Vale a pena a gente ressaltar, e aqui eu faço uma ressalva, que ainda que eles tenham sido detectados inicialmente em Botsuana, que ali é o sul da África do Sul, né? E na África do Sul, isso não necessariamente indica que esses vírus tiveram a sua origem lá, porque muitos outros países detectaram também, né? Como Bélgica, Alemanha. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque
porque essas medidas que já estão tomando, de isolar a África, isso é uma barbaridade. E mais ainda, viu? Eu queria aproveitar e dizer que a coisa mais impressionante é que esse vírus, ele veio para ensinar as pessoas na Terra, né? As grandes potências, que nós temos que ser daquilo que eles tanto louvam, que temos que ser mais democráticos, inclusive com a distribuição de vacinas, né? Se nós pegarmos a África do Sul, nós temos na África do Sul, temos de 22%, 23% das pessoas vacinadas apenas. Botsuana, nós temos cerca de 20% da população vacinada com 2 doses. Mas você pega Congo, 0,3%. Você pega aqueles países africanos, 6%, 2%. Então, nós não temos uma distribuição igualitária das vacinas. Então, aonde o vírus circula mais chance de surgir cepas mutantes. É isso que as pessoas têm que entender. Ou a gente vacina o mundo inteiro, ou essas mutações vão acontecer e vão acabar voltando e contaminando as pessoas dos países mais ricos, né? Eu coloquei aí na tela, Daiane, a informação da China, né? A China anunciou 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 para países africanos. Demorou até, né? Demorou, mas pelo menos veio esse anúncio. Os Estados Unidos têm vacina sobrando e não conseguem acabar de vacinar, né, Caseiro? Os Estados Unidos, o Canadá, e relatos que eles estão jogando fora, porque essas vacinas da Pfizer, quando abre, você tem um tempo para usar, senão você joga fora. Então, isso é uma vergonha, é exatamente o que a gente está falando. Então, você vê, você tem países que estão discutindo como nós, e que é importante, a discussão da terceira dose de reforço, enquanto você tem países que não chegaram nem 2%, 3% de vacinação. Então é impossível, nós temos que democratizar. Vacina tem uma lógica coletiva. A lógica da vacina é proteção coletiva, diminuição da circulação viral. É um equívoco imaginar que a vacina tem uma lógica de proteção individual. E quando pensarem assim, esse vírus continuará circulando em intensidade, produzindo mutações, e é isso que a gente vai viver o tempo inteiro. Ou vacinamos todo mundo, ou vamos viver nessa eterna briga do surgimento dessas mutações. Doutora, a gente vive nesse momento novamente, perto das festas de finais de ano, né, Natal, Ano Novo, e numa perspectiva que se tinha de voltar a ter as atividades do Carnaval. Muito se discute agora, diante de tudo isso, não é o momento de voltar a restringir as atividades. As pessoas estão preocupadas com o Natal e Ano Novo, mas a gente já está tendo uma competição de futebol funcionando a todo vapor. Qual é as medidas que a gente devia estar tomando neste momento? O controle de fronteira seria uma das atividades? A primeira, Daiane, essa é a básica, né? Isso nós estamos falando lá desde o começo da epidemia, né? Na verdade, você se lembra quando chegou o primeiro caso relatado do italiano, chegou da Itália, foi numa festa com 60 pessoas, né? Aí a coisa vai embora, né? Nós temos que ter um controle mais rigoroso de fronteira, principalmente porto e aeroporto. É reciprocidade, vá viajar para Portugal, vá para a Europa, Estados Unidos. Você, aliás, não sai do Brasil se você não fizer o exame de PCR. Você chegando lá, você fica em quarentena, você colhe o exame e fica em quarentena. Veja, é o mínimo que nós temos que fazer, evitar que a gente se traga vírus de fora. Então tem que ter um controle. Esses exames embarateceram de uma forma absurda, né? Veja, nós temos aqui uma faculdade de medicina que eu dou aula, nós fazemos de todos os funcionários, de todos os alunos a cada 3 dias. Cotonete nasal e PCR, nós não tivemos nenhuma paralisia, tivemos 3 casos, os alunos foram embora para casa, no outro. Então, veja, é possível. O Brasil é o 126, sei como fala esse número, do país que menos testa. Nós não testamos. Então, é fundamental. Testagem ampla, isso é absolutamente fundamental. A vacinação, eu acho que nós estamos indo bem. Agora, não há menor sentido, neste momento do planeta, nós sequer discutir carnaval. Eu sinceramente me recuso, eu acho que isso está completamente fora da discussão, né? Jogos de futebol, e as pessoas falam, poxa, mas as pessoas têm que trabalhar, trabalhar por uma situação muitas vezes de necessidade de comer, mas as pessoas têm utilizado máscara nos meios de transporte, a máscara diminui 90% da transmissão, e 90% a 92%. Então, veja, as pessoas não podem confundir as coisas. Não dá para aglomerar, não é o momento, é isso, não dá discussão, né? E continuar usando máscara no transporte público, na rua, porque em São Paulo, por exemplo, está se debatendo, aliás, já tem a determinação, né, dia 11 de dezembro, de tirar as máscaras em locais abertos, né, em parques, nas ruas, etc. O senhor recomenda
que a pessoa use, ou num parque, assim, não tem necessidade se não tiver muito... Em área aberta, é uma coisa até que passa a ser até meio óbvio, né? Uma área aberta com ventilação, nós estamos diante de um vírus, não um alien oitavo passageiro, né? O grande problema é a aglomeração, é o contato, né? O problema de as pessoas fazerem isso, você tem notado, a gente observa, né? Há muito tempo elas já não estão usando máscara em áreas públicas, mas aí a pessoa põe no bolso, de qualquer jeito, deve entrar no lugar, tira, põe a mão tudo torto, põe a mão na frente, contamina a mão. Então, veja, em locais fechados, em locais que tem aglomeração, não é admissível ficar sem máscara, ponto. Evidentemente o menino está aqui na praia, vai caminhar na praia, fazer uma caminhada, obviamente isolado, isso não há nenhum problema que ele não utilize máscara, né? Tem duas questões aqui que vieram no chat, muito específicas. Uma é do Tito Ludwig, ele diz: Omicron tem 30 mutações, só na proteína spike. A única variável relacionada são as vacinas de RNA, que atacam essa proteína. E ele pede aqui que os virologistas expliquem isso. O RNA está provocando a mutação, ele indaga? Não, veja, o RNA não. O RNA, quando o vírus é um vírus RNA, ele entra dentro da célula, ele joga o material genético, que é o RNA dele, um RNA mensageiro, que obviamente começa a sintetizar as proteínas para fazer vírus. Veja, um vírus, quando entra numa célula, ele chega a produzir 10 mil partículas virais por cada vírus que entra numa célula. Então, ele produz bilhões de vírus todo dia, tá certo? Ele se replica muito rápido, e nesse processo de replicação rápida, ele não tem uma polimerase que corrige os erros. Então, ele vai produzindo, eventualmente, RNAs com mutações, vírus mutantes. Então, não tem nada a ver com a vacina. O legal, talvez a pergunta seja essa, é que essa vacina de RNA de terceira geração, que é a Pfizer e a Moderna, certamente são as vacinas do futuro, são vacinas de terceira geração. Se a gente conseguir detectar essas mutações, imediatamente eles conseguem produzir um RNA mensageiro com essas mutações, e em termos de 100 dias, eles já conseguem fazer uma vacina, no máximo em 100 dias, segundo a Pfizer e a Moderna, com essas mutações. Então, o legal dessas vacinas de terceira geração é essa enorme capacidade que eles têm, que uma vez que esse vírus não tiver tamanhas mutações que a vacina não funciona, eles conseguem já pôr numa linha de produção uma vacina, né, com RNA mensageiro com essas mutações e produzir uma vacina diferente em tão pouco tempo. Isso que é sensacional, né? E a coronavírus, produzida aqui no Butantan, que não é dessa tecnologia, né? Ela não usa esse, né? A Coronavac, o grande problema dela, assim, ela é uma vacina antiga, ela é uma vacina clássica. O que é uma vacina clássica? Você pega o vírus e inativa ele, tá certo? E é isso aí, e te injeta. Então você recebe a partícula viral inteira. Só para você ter uma ideia, a vacina Pfizer, a vacina Moderna, ela produz 6 vezes mais anticorpos, defesa no teu corpo, do que a própria infecção natural. Se você se infectar, você vai produzir X de anticorpo. Se você tomar Pfizer, você vai produzir 6X. A Coronavac produz menos 1X, ela produz um pouco abaixo da infecção natural. Então é uma vacina boa, no sentido de ter pouco efeito adverso, é uma vacina que a gente já conhece ela classicamente, mas é uma vacina de primeira geração. Aliás, vale a pena aqui, é uma das coisas da discussão, todo mundo que tomar o reforço e deve fazer reforço, principalmente indivíduos acima de 60 anos, deve ser feito com uma vacina ou de vetor viral, preferencialmente a Pfizer. Isso está na portaria do Ministério, assim que deve ser feito, né? São Paulo tem adotado a terceira Coronavac, não é correto, os infectos, os virologistas não concordam com essa conduta. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, mas podia ser qualquer um de nós aqui. Eu tomei as 2 doses de Coronavac. Se eu for tomar, eu não tenho 60, né? Tenho 50 e poucos, mas vai chegar uma hora que vai ter o reforço também para a minha idade, né? O ideal seria tomar uma outra vacina, uma outra característica. Sem dúvida nenhuma. Ó, é aqui, ó, vou mostrar. Isso aqui é a minha, Marco Caseiro. Tomei 2 Coronavac. Butantan, igual a mim. Tá igual a mim. Butantan, tá vendo? Butantan, tomei lá no começo, tá? Aí tomei aqui, ó, o reforço. O reforço foi igual a Pfizer, tá vendo? Acho que dá para ler aqui a Pfizer. Tem.
Pfizer ali no fabricante. Então, veja, o reforço no nosso país, isso está na portaria do Ministério, que está correto, a única coisa correta que eles fizeram tem que ser com uma vacina. Olha, o nosso estudo aqui, que você viu de base, está publicado, pessoas acima de 60 anos com Coronavac, 80% não produz anticorpos nem detectáveis. Então a terceira dose é fundamental, faço essa exigência, porque está na portaria do Ministério que seja feito o reforço com uma vacina diferente da Coronavac. E as crianças, hein, Daiane, que é uma dúvida que muita gente tem, já foi até, em São Paulo pelo menos, a turma acima de 12 anos tomou as 2 doses, né? Pelo menos pôde tomar. Quem não tomou é porque bobeou aí. A Pfizer já tinha sido liberada entre 12 e 18, já está liberada nos Estados Unidos entre 13 e 12 anos. Eles já submeteram para a Anvisa, só estão esperando a Anvisa, que obviamente a Anvisa vai olhar os papéis e deve aprovar. Então, provavelmente, nas próximas semanas, nós deveremos ter a liberação da Pfizer para crianças a partir de 3 anos de idade. Isso é fundamental. Repito, vacina tem que ser coletiva, diminuir a viremia circulante na população. Sem dúvida, né, Daiane? Porque a escola é um dos pontos, né? Agora vamos sem dúvida. Férias, né? Mas essas crianças, ainda que sejam menos patogênicas, elas acabam levando esse vírus para dentro de casa. Então, aquele indivíduo com mais idade, muitas crianças moram com avós, acabam levando esse vírus e contaminando esses que eventualmente não se vacinaram ou eventualmente a vacina não teve pega, né? Então é importante esses conceitos aí, né? Mas eu acho que o que é importante, a gente não ter pânico nessa coisa. É isso, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, insistir. Eu faço aqui um apelo, a nossa comunidade aqui maravilhosa, que tem uma enorme penetração no nosso país, a importância da vacinação, das 2 doses, da garantia da vacinação. A gente tem visto uma diminuição, principalmente em adultos jovens. Importante se vacinar, e não tenho esse questionamento. Nós vacinamos a vida inteira, né? Nós acabamos com a poliomielite, acabamos com a varíola da terra. Eles querem mais mostrar que as vacinas são fabulosas, né? Se vacinem, só assim nós vamos poder viver um pouco mais de normalidade nos próximos meses, nos próximos anos, né? Doutor, tem um questionamento feito aqui no chat, que eu acho que é muito do que boa parte dos brasileiros às vezes ficam se questionando. Ele diz aqui, é o Fax William Mulder. Ele diz, eu não entendo qual é a diferença de pegar 1, 2, 4 ônibus lotados todos os dias, ir para a igreja, no supermercado, 3 dias de carnaval. Fala sério, gente, quanta hipocrisia. Ele diz que tudo que ele faz no dia a dia não faz diferença se tiver carnaval. É isso, né? Mas você acha, eu fico fazendo a pergunta aqui, você acha que as pessoas vão para um carnaval, vão para uma balada e vão conseguir ficar o tempo inteiro utilizando máscara? Veja, você vai no transporte coletivo, você entra, vai no transporte e usa máscara. Vai no supermercado, você está de máscara. Eu vou repetir, os dados mostram que a máscara chega a te proteger de 90%, a 93%, a 94% de proteção. Mas a vacina. Agora, eu duvido, você não vai beber nesse calor, você tira a máscara, põe máscara. É essa questão que está implicada no carnaval. Não digo mais, eu acho que assim, o grande problema são essas aglomerações, né? As aglomerações são movimentos fundamentais para essa transmissão viral. Vírus de transmissão respiratória precisam de aglomeração para se transmitir. Eu acho que é essa a questão. Nós não estamos numa normalidade plena, estamos morrendo 300 pessoas por dia. Nós não podemos achar que 300 por dia nós estamos totalmente normal. Nós não estamos normal, né? Rodrigo, tem uma outra pergunta aqui do Fábio, também muito específica, muito parecida com uma que fiz há pouco. Ele diz, doutor Caseiro, se o Omicron for menos letal que as demais variantes e superá-las competitivamente, pode até ser uma dica para conter a gravidade da pandemia. Seria um parasita não matando o hospedeiro, correto? Ele pergunta. Não, é maravilhoso, é isso. Veja, entenda, esse é um princípio básico de parasitologia, isso é a minha primeira aula parasita. Assim, nenhum parasita quer matar seu hospedeiro. Isso é um princípio básico de evolução entre parasitas. Porque se você mata teu hospedeiro, você morre também. Então, a lógica do parasitismo é a adaptabilidade.
É evidente que um parasita ideal é aquele que se adapta, não mata seu hospedeiro, consegue viver lá um tempinho, se transmitir para outros, e assim ele continua, pelo menos do ponto de vista teleológico, né? Mas sim, mas isso não tem esse comportamento, porque essas mutações acontecem ao acaso. E aí é imprevisível se ela eventualmente vai ser mais patogênica ou menos patogênica, entendeu? E chama... Vocês se lembram que surgiu um monte aí, aquela cepa MU, aquela cepa C35, a cepa que surgiu na Colômbia, que a gente achou que era importante, né? Surgiu, eu estou me lembrando aqui dos nomes, a MU, a Lambda, a Kappa, a Iota, várias... Mas essas não se implantaram, elas não tiveram a capacidade de se transmitir. Mas nós tivemos aqui no Brasil uma importante, que nós chamamos de P1, que foi a P2, que é uma que surgiu no Rio de Janeiro. Mas ela simplesmente se disseminou pouco no Rio. Aquela que se disseminou mais foi a P1, que é a gama. Mas nós tivemos uma cepa chamada P2, que foi a zeta, né? Que ela se disseminou no Rio de Janeiro, mas rapidamente ela foi a P1. Então, veja, isso é uma dinâmica de vírus. Tem vírus que se transmitem mais, se implantam mais e dominam o espaço. Essa é uma possibilidade, sim. O tempo vai dizer, viu, Daniel? Há uma dúvida, a P1 é a de Manaus, né? Que fez aquela... A P1 é de Manaus, isso. A P2... P1, a Organização Mundial de Saúde resolveu chamar com essas letras do alfabeto grego para não relacionar a cepa com localidade. Melhor. Exatamente isso que está acontecendo agora, né? Chamando de Omicron, porque muitos estão falando a cepa africana. É um equívoco essa coisa, né? Quer dizer, vamos fechar a África, a África não sai ninguém Eu acho de que lá. está começando a se corrigir isso já, né? Assim, acho que primeiro dia, segundo dia teve essa história, vamos fechar, o sul da África é o problema e tal. O pessoal da África do Sul, o senhor falou aí, tem uma medicina, né, muito desenvolvida. Tem os problemas também, a África do Sul é um país muito parecido com o Brasil, eu estive lá. O primeiro transplante de coração foi feito na África do Sul, você se lembra disso? Sim, lembro. É verdade, é. Já veio dar entrevista aqui no Brasil, né, o cara que fez o transplante. Mas você veio dizer que a P1, né, que é essa de Manaus, muita gente diz o seguinte, a Delta não teve tanta força no Brasil porque a P1 conseguiu segurar a Delta, foi isso mesmo que aconteceu? Ô, Pico, você é um cara que provavelmente você gostava da biologia. É isso. Veja, o que está chamando a nossa atenção é por que a Delta não fez tanto estrago no Brasil, aonde ela foi, ela se disseminou e fez estrago. Um fator explicativo é, nós tínhamos um alto já 70%, nós temos hoje, o dado que eu tenho aqui do Brasil, meu último dado aqui, é de 63% da população vacinada, com 2 doses, 63%. É um número fabuloso, né? Apesar do cidadão lá falando que vacina vira jacaré e tal, a população foi vacinar. Aqui na Baixada Santista nós temos praticamente 78%, fantástico, São Paulo 100% de vacinação, né, capital. Agora, outro fator explicativo é que nós tivemos uma disseminação muito grande dessa P1, essa P1 é uma variante muito mudada e certamente ela pode ter trazido alguma chamada de proteção cruzada contra essas variedades. Isso acontece com vírus, sim, viu, Rodrigo? Quer dizer, ele não consegue se fixar inteiramente, mas em partes, mas ele traz uma proteção razoável, diminuindo a patogenicidade do vírus. Muito do fator explicativo provavelmente seja esse sim, viu? É legal essa ideia. Legal. Daiane. Doutora, agora o Rodrigo há pouco falou dessa intercambiabilidade de vacinas, né? O senhor também citou, né? Isso é importante porque é bom porque fazer esse intercâmbio. Daiane, é super importante. Isso teve muita confusão. Aliás, o Ministério está uma zona, né? Mas geral, né? Nós tivemos o Ministério da Justiça entrando contra o Ministério da Saúde, dizendo que as pessoas para virem para o Brasil não precisavam se testar. Veja que horror, Ministério. Os caras não devem se conversar, né? É verdade? Mas assim, nós temos vacinas de geração diferente. Né? A Coronavac é uma clássica, foi a primeira, a chinesa, né? Que é o vírus morto, inativado. É um modelo clássico de construção de vacina. Depois nós tivemos a de vetor viral, que eles chamam de segunda geração, que seria a AstraZeneca e até aquela a Gamaleya, a russa, né? A Sputnik V, o Sputnik 5. E a Pfizer e a Moderna, elas são consideradas vacinas de terceira geração. Elas são vacinas revolucionárias, eu posso dizer para vocês, né? Porque elas levam simplesmente o RNA mensageiro, elas levam para dentro da nossa célula e falam,
produzam essa espícula para o nosso organismo produzir um anticorpo específico para aquela espícula, né? Por isso que tem dois fatores nisso. Se essa spike, essa espícula mudar muito, essa vacina vai ter que mudar, porque a gente só produz anticorpo contra aquela espícula, né? Por exemplo, a vacina do Coronavac, por outro lado, você produz anticorpo contra diferentes porções do vírus. Talvez, pode ser que isso tenha alguma vantagem. Os dados aqui do Chile, de outros lugares, não estão mostrando tão isso, né? Até pela questão da produção de quantidade de anticorpos. Mas, assim, é consenso hoje na literatura, pelos cientistas que estudam isso mais, que, na verdade, a intercambiabilidade, né, palavra confusa aí, a troca de vacinas, principalmente para quem tomou a Coronavac, é, do meu ponto de vista, imprescindível. Imprescindível. Os dados meus aqui, publicados, pra vocês terem uma ideia, e 1.600 pacientes que eu sigo, o Rodrigo, daí a cada 3 meses no hospital público aqui, eu colho sorologia, né? Olha só, Coronavac, 460 pacientes acima de 60 anos, 80% nem produziu anticorpo, depois de 2 doses. Então, abaixo de 50 anos, a produção de anticorpo é fabulosa, mas acima de 60 anos, você tem o que nós chamamos de imunossenescência. Então, a capacidade, a imunogenicidade da vacina cai. Por isso é fundamental que quem tomou essas vacinas tome uma vacina de outra geração. É isso. Então, com isso, o senhor responde de novo, né? A Daiane botou aí a pergunta da Leila Matos. Viu, Leila? O doutor Marcos Caseiro já tinha respondido, mas acabou de responder de novo. É verdade que quem tomou as 2 doses da Coronavac é melhor tomar a terceira de outra? Sim. Isso está na portaria do Ministério, viu, pessoal? Que eu concordo inteiramente. Eu vou passar depois para a Daiane, ela põe aqui, acho que a portaria 48. É isso, tem que ser mais diferente. Então, rapidinho, Rodrigo, teve 2 mudanças aí do Ministério, né, que são importantes as pessoas saberem. Primeiro, todas as pessoas têm que tomar 2 vacinas, tá certo? Quem começou com uma, toma a mesma na segunda, e no reforço, ela faz